E a gente está recebendo então aqui a doutora Miriam Silveira. Tudo bem, doutora? Olá. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Falar de um tema tão importante, né, Teru? Porque a gente sempre fala sobre cafeína aqui, mas realmente às vezes a gente foca o café propriamente dito, os refrigerantes, o chocolate, né? Mas existem muitos alimentos que contêm a cafeína e a gente às vezes, as pessoas de um modo geral nem sabem que estão consumindo a cafeína, né, doutora? Exato. Infelizmente até a tacinha do açaí gelado, né, por ter sido feito com xarope de guaraná, contém aqueles traços de cafeína que já tem um efeito maléfico sobre os nossos organismos, sobre o nosso sistema central. Eu acho que antes da gente começar a falar exatamente em que alimentos mais a gente pode encontrar cafeína, eu acho que é interessante a senhora explicar um pouquinho por que a cafeína é tão prejudicial, onde que ela atinge no organismo. Bem, a cafeína ela tem um efeito sobre o nosso organismo inicialmente estimulante, mas depois acaba tendo um efeito paralisante e depressor. E algo impactante é que a cafeína ela tem já em vários estudos mostrado um dano sobre os cromossomas. E ao danificar os genes, isso acaba na replicação celular, na sua multiplicação, passando esse dano, né, esse defeito cromossômico às células do corpo todo. Então, doutora, a senhora está colocando dois aspectos. Primeiro que a cafeína faz com a gente uma curva. Então eu vou num ápice e de muita energia e coisas do tipo, depois eu tenho uma queda acentuada que pode chegar a um processo de depressão, assim, né? Exato. E um segundo aspecto é na reprodução. Então eu posso causar problemas se eu faço a ingestão de cafeína no meu organismo, cotidianamente, numa grande escala, eu posso ter problemas na reprodução. Exato. Essa reprodução não é só de gerações, né? É também na reprodução celular do nosso Renovação organismo. celular. Exato. Então, esse defeito acaba influenciando em limitar a produção de enzimas que têm uma responsabilidade, por assim dizer, de limpar o nosso organismo. E acaba então levando a acúmulo de toxinas e essa progressão, né, de toxinas no nosso organismo também influi em intoxicar os órgãos e sistemas do nosso corpo. Tá, agora a senhora está falando bastante organicamente, agora na prática, o que a pessoa sente? Bem, como esse efeito excitatório é inicial, a maioria das pessoas ela se sente mais acordada, estimulada, e esse efeito dura algumas horas, dependendo do efeito, da quantidade, da dosagem, mas também dependendo de o quão acostumada a pessoa está, quão viciada, né, e dependente dessa substância. E então, o efeito depressor, ele pode acabar resultando com sintomas de dor de cabeça, náuseas, vômito, um desconforto geral ou a fadiga crônica, né, que muitas pessoas sentem aquele esgotamento, tanto mental, psicológico, como também físico. E isso vai variando ao longo, a própria pessoa pode ir variando nos sintomas que ela tem pelo efeito da cafeína. Esse esgotamento é por conta dessa aceleração, então eu usei demais, aí eu acabo tendo um esgotamento mais rápido? Exato, você acaba roubando energia de horas futuras, né, que o corpo tinha programado para usar sistematicamente. E então, fazendo aquele consumo imediato, se a pessoa ingere novamente uma dosagem considerável de cafeína, ela irá sempre emprestando então ela vai ficar muito mais cansada logo depois do efeito ápice, ela vai ficar muito mais cansada porque ela usou uma energia que ainda não era para ser utilizada. Exato, né? Até a dosagem que ela vai precisar para chegar àquele primeiro nível excitatório vai ser gradualmente maior. A gente está pensando num dia, né? Então a pessoa tomou um café de manhã, teve aceleração, tomou vários cafezinhos durante o dia, ela chega no final do dia com esgotamento, mas... Doutora, e se a gente for falar de anos de uso dessa cafeína constantes no organismo, qual o prejuízo disso? Bem, nós temos alguns efeitos físicos interessantes e um deles é sobre o sistema digestivo. A primeira dica que a maioria dos médicos dá para um paciente com úlcera péptica, né, no estômago, no intestino, no duodeno,
geralmente é de eliminar a cafeína. Por quê? A cafeína tem o efeito de fazer com que a válvula, né, o músculo diafragmático que segura o refluxo de ácido de alimentos do estômago para o esôfago, fique mais afrouxado. Então, ela não vai fechar adequadamente e vai permitir esse refluxo gastroesofágico. Um outro efeito também é interferir na produção enzimática, né, do ácido que vai consumir ou vai digerir os alimentos. Um efeito também interessante é sobre o metabolismo de cálcio no nosso organismo. Então, vai se tendo um desgaste, né, e levando a uma gradual osteoporose, mas isso tem um efeito de, nos rins, que agora vão recebendo mais cálcio, de fazer um acúmulo e até levar a pedras, né, cálculos renais. A formação de cálculos. Olha só, gente, quanta coisa ruim, né? Quanta coisa ruim. Na verdade, acho que os ganhos de se usar essa energia quando você está precisando são muito pequenos quando comparados às dificuldades que a pessoa vai enfrentar depois. Né? Eu temo que, além talvez do paladar ou do sabor, eu não tenha nada em defesa da cafeína. Bom, e durante todo o processo aqui do programa que a gente foi anunciando essa conversa com a doutora, a gente falou que o café está escondido em alguns alimentos. Exatamente. Quando a gente fala cafeína, parece que é só no café, mas aí tem o chocolate, tem os refrigerantes. A doutora começou nossa conversa falando sobre o açaí. O açaí, que tem o xarope de guaraná, né? Então fala um pouquinho, doutora, desses outros alimentos que também têm a cafeína. Bem, nós temos os chás, né, os que têm nomes de cores. Chá preto, chá branco, vermelho, verde. Sério que inclusive todos têm? O chá gelado. Achei que só o chá verde que tinha. Todos esses contêm uma quantidade considerável menor que o café diretamente, né, ou o chocolate. Lembrando que o chocolate branco, ele também contém cafeína. Mesmo ele não tendo aquela cor típica do cacau, ele contém a sua substância. E nós temos alguns medicamentos, especialmente analgésicos, que são os medicamentos para dor, que contêm uma quantidade considerável também de cafeína. E esses, alguns alimentos que a doutora está citando, né, Teru, são alimentos que são tidos como saudáveis. Então Exatamente. A pessoa vai ao restaurante, ela não quer pedir um refrigerante, ela pede um chá gelado. O açaí está super na moda. Mas os chás de cores também estão sendo super utilizados para emagrecimento, para perda de peso, para... enfim, são produtos que a gente pensa que está consumindo, ingenuamente a gente pensa que está consumindo de maneira saudável, mas não, né? Bem, inclusive alimentos como a ração humana, onde nós temos traços de guaraná e também, consequentemente, de cafeína, é um alimento típico onde está bem escondido, porque o efeito aparente de perda de peso, de saciedade, acaba estimulando o seu consumo e realmente os danos podem ser muito mais negativos do que a propaganda em si anuncia. E a ração humana foi tão moda, né? Pois é. Agora eu quero falar assim, e quem não sobrevive sem o seu cafezinho? Eu não acordo enquanto eu não tomo minha xicrinha de café, ou eu não sou gente quando eu não como um pedaço de chocolate, eu não vivo sem meu refrigerante. Sem o meu chazinho preto. Como é que a gente faz para substituir, para comer alimentos que de repente dão um pouco mais de energia, a gente consegue se sentir mais animado, e alimentos que de repente ajudam na produção de substâncias que deixam a gente mais feliz? Bem, tem algumas dicas animadoras, porque realmente esses sintomas de abstinência do café, eles chegam a durar 36 horas a talvez 48, que seria 1 dia e meio a 2 dias, mas persista, porque realmente se pode vencer essa dependência. Uma dica bem prática é tomar um bom de jejum. De manhã, comer um bom café da manhã, sem o café, né? Frutas, cereais integrais que dão aquela resistência, aquela energia. Outro incentivo também é tomar um bom banho. No final do seu banho, tome uma bucha vegetal, faça uma fricção no corpo todo, e especialmente na área lombar. Nós temos sobre os rins a glândula suprarrenal, e quando ela é estimulada pela fricção mecânica, ela acaba liberando
uma quantidade de adrenalina que tem um efeito levemente estimulante. O exercício físico, então, entra nessa lista. Exercício físico é excelente para tal, ingesta de muita água para poder assim desintoxicar mais rapidamente e manter o tempo ocupado. O tempo livre, onde a gente fica questionando, pensando e sentindo saudade do como sabor. seria bom, é realmente uma grande armadilha, né, para nos prender e acabarmos entrando de novo no vício.